depois eles vão poder assistir a aula. Então, novamente, boa noite. A gente começa a gravar agora a nossa 12ª aula da disciplina de Introdução à Economia. E hoje nós estaremos dando continuidade àquilo que nós já vimos falando sobre a política comercial e fiscal, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão visualizando aí, gente? Está visualizando aí, gente? Então, gente, a gente estudou na... Desculpa, gente. Ainda não estou 100% dessa gripe também. Só ficou a tosse. Então, a gente estudou na aula passada sobre quais os instrumentos que o governo usa na condução das políticas econômicas. Nós aprendemos sobre a diferença entre o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Vocês viram que essa diferença é brutal, principalmente para o nosso país. O nosso país ele experimentou, na década passada, um período de crescimento econômico exacerbado, onde nós podemos acompanhar, vocês não, que vocês não assistem muito jornal, porque isso não faz parte da geração de vocês. Mas eu assistia muito o Jornal da Globo, o Jornal Hoje e o Jornal Nacional. Na década passada, nós tivemos um crescimento econômico no nosso país muito grande, onde nossa economia cresceu demais, entrou muito dinheiro no nosso país. Porém, infelizmente, nós não tivemos o desenvolvimento econômico, que foi a melhora da qualidade de vida das pessoas. Isso nós falamos na aula passada. Hoje, nós vamos aprofundar nossos conhecimentos a respeito da política fiscal e a sua relação com a política comercial e a política cambial. Nós veremos como que o governo ele tem o poder de alterar essas políticas, alterando o gasto público e o valor dos tributos. Então, a política fiscal que o governo utiliza não está relacionada apenas aos tributos, ou seja, apenas aos impostos. Ela também está relacionada ao gasto público. Então, o governo ele pode fazer uso da política fiscal aumentando o gasto ou diminuindo ele. E também fazer uso através dos tributos, que é a forma mais comum que a gente ouve falar da política fiscal. Ou seja, o governo tem como um dos instrumentos para controlar a parte econômica o uso da política fiscal, aonde ele usa esse instrumento para fomentar a economia ou para desacelerá-la. Às vezes, nós temos a impressão de que nós trabalhamos só para pagar impostos. Não é mesmo? Vocês têm essa mesma impressão? A realidade é essa. Existem projeções, existem alguns estudos que dizem que nós trabalhamos, em média, 5 meses por ano só para pagar impostos. Absurdo, né? E a nossa tributação aqui no Brasil, ela ainda tem uma outra característica. Nós tributamos aqui no Brasil o consumo. Isso para um país desenvolvido, como por exemplo os Estados Unidos, é uma loucura. Porque se você tributa o consumo, você vai, consequentemente, desestimular o consumo das pessoas. E sempre os mais pobres acabam pagando mais. Porque esse consumo das famílias, ele é tributado da mesma forma que o consumo das famílias ricas. Só que, vamos supor, 1% de R$100 para uma pessoa que tem muito dinheiro não significa nada, mas para uma pessoa que ganha muito pouco, representa muito na realidade dessa família.
Nós vamos voltar aí ao caso da Etanol Brasil, aonde nós falaremos agora da senhora Flávia. Ela é uma funcionária da área da exportação. Recentemente, a Flávia, ela fechou um contrato de exportação para um grande cliente da Inglaterra. Ou seja, a Flávia, ela conseguiu arrumar um cliente de etanol lá na Inglaterra. Porém, depois dela ter fechado esse contrato de exportação, ela acabou recebendo uma notícia muito ruim. Qual foi a notícia? O cliente ele cancelou o pedido e ela ainda foi demitida após 6 meses de trabalho. E aí o que foi que a Flávia decidiu? Poxa, eu fui demitida e meu cliente cancelou o pedido. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer para melhorar a minha condição? O que foi que ela decidiu? Ela decidiu fazer o seguinte: ela disse, olha, eu vou pegar o meu seguro-desemprego, que são aquelas parcelas que o governo paga, e vou juntar com a minha indenização e eu vou para a Inglaterra. Vou estudar o inglês. Porque quem trabalha nessa área de importação e exportação, eu já trabalhei na área e sei, é essencial que você saiba falar pelo menos o inglês. Pelo menos. O ideal é que você fale o inglês e o espanhol. Esse é o ideal. E eu digo ainda mais, se você falar o chinês, você tá bem na foto. Tá bem porque você não vai ficar desempregado não. Garanto para vocês. Então, na hora de fazer as contas, a Flávia ela teve uma outra surpresa. Qual foi? O governo não paga mais, o governo parou de pagar para as pessoas que tinham apenas 6 meses de trabalho. Só teria direito ao seguro-desemprego quem tivesse a partir de 1 ano de serviço. Além disso, a cotação do dólar, quando ela decidiu fazer as contas, havia disparado. Ou seja, ela não ia ter mais o dinheiro do seguro-desemprego e a cotação do dólar disparou. Duas notícias ruins. Além da demissão, além do cliente ter cancelado o contrato, ainda a cotação do dólar estava muito alta e o seguro-desemprego, o governo parou de pagar para quem trabalhou só 6 meses. A partir dessas notícias, nós vamos entender um pouco como que o governo faz uso das políticas para quê? Com relação aos gastos públicos, porque o seguro-desemprego é um gasto público, e com relação à política cambial. Cambial são os valores relacionados à moeda, no caso, a moeda estrangeira. Então, nós já estudamos 4 tipos de políticas macroeconômicas. Nós já vimos na aula passada. A principal delas, gente, que nós falamos na aula passada, é o quê? É a política fiscal. Ela é usada por meio de alterações no nível dos gastos públicos e do quê? E dos tributos. Já tinha falado anteriormente. A política fiscal, ela é usada para quê? Para controlar o tanto que o governo gasta. O governo ele precisa até estar avaliando constantemente qual é o nível de endividamento dele. A gente tem aqui, ó, que o governo deve hoje, mais ou menos, em torno de 5,39 trilhões de reais. Essa hoje é a dívida do governo. Se eu disser para vocês que em 2015 o governo estava devendo a metade disso, a metade, gente. Em 2015, o governo devia a metade desse valor. E o que acontece? Por que que essa dívida dobrou de tamanho em apenas 7 anos? Por conta do endividamento, por conta do gasto público, por conta desse não controle fiscal, ou seja, a política fiscal que o governo vinha adotando perdeu seu controle.
principalmente agora. Todos nós somos cientes de que era necessário o governo intervir através de uma política fiscal para oferecer um auxílio, uma ajuda às pessoas que estavam sem trabalhar por conta da pandemia. Porém, entretanto, todavia, o governo, ao final desse período, ele deveria voltar a praticar a questão da economia fiscal, redução dos gastos públicos, mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo no momento. Dentro do modelo keynesiano, nós estudamos que o gasto público ele tem um papel decisivo na geração de emprego de um país. Mas esse gasto não pode ocorrer de qualquer maneira, pois, senão, ocorre o chamado déficit público. Ou seja, se o governo gastar demais, ele terá um déficit. Ou seja, ele vai aumentar o valor da sua dívida. Da mesma forma que não devemos gastar mais do que ganhamos, o governo deve controlar os seus gastos. Estima-se que a dívida pública hoje esteja na casa de 5,39 trilhões de reais. Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu postei, olha. Ano passado, em 2021, nós pagamos de tributos 2 trilhões 592 bilhões 601 milhões é muito número, gente. 562.043 mais ou menos. E R$ 926,43. Ou seja, só no ano passado nós pagamos praticamente a metade da dívida pública brasileira. Infelizmente, toda essa arrecadação, ao que parece, não está sendo muito bem aplicada. Porque nós arrecadamos muito, porém nós não sabemos fazer a distribuição correta desses recursos. Vamos falar sobre o que é o déficit público. O déficit público ele refere-se a um período de tempo específico. Então, a gente pega o déficit público do ano de 2021. Nós vamos avaliar como se comportaram as contas públicas apenas naquele período. Então, se houve um déficit, quer dizer que o governo gastou mais do que ele arrecadou. Se houver um superávit público, significa que o governo economizou, que ele gastou menos do que ele arrecadou. E a dívida pública? O que é a dívida pública? A dívida pública diz respeito a todo o acumulado. Isso aqui é a dívida pública, gente. 5,39 trilhões. Isso aqui é a dívida total, tá? Dívida. Isso aqui é um DIV. Tá muito feio, mas é isso. Significa dizer que o total da dívida pública do Brasil hoje é de 5,39, mas já deve estar numa casa bem maior, tá? Mas o déficit, a gente poderia fazer uma análise apenas do ano de 2021, para verificar quanto foi que o governo gastou apenas nesse período. Então, apesar do grande endividamento da máquina pública, ela não pode parar, não é mesmo? Porque o governo, se ele parar, todos nós seremos prejudicados na saúde pública, na segurança, na educação, porque esse funcionamento da máquina pública é o que garante os serviços essenciais para nós, cidadãos. Então, o governo, através dessa arrecadação, ele paga os servidores, ele constrói estradas, hospitais, escolas, etc. O valor arrecadado em impostos no passado superou a casa de 2,5 trilhões. Isso está lá no site Impostômetro. Então, vocês podem verificar isso na internet, esse site aí. Então, as políticas fiscais, elas podem ser expansionistas, o nome já diz, expansão do gasto público, aumento da produção e também do emprego e da renda. Ou elas podem ser o quê? Contracionistas. Então, existe uma redução da produção, uma redução da renda e uma redução do emprego.
Em que momento vocês acham que o governo usa a política contracionista? É no momento que ele quer controlar a inflação. Então, no momento que ele quer controlar a inflação, ele vai usar uma política contracionista. Porém, se a inflação estiver controlada e o governo quiser gerar emprego, quiser estimular a economia, ele vai utilizar uma política expansionista. É isso aí, senhores. É essa brincadeira de emprego e desemprego. Então, a política expansionista, ela tem essas características. Como ela é feita? O governo aumenta os gastos públicos ou diminui a tributação. Ou seja, o governo pode diminuir os impostos e começar a gastar mais. Isso é uma característica da política expansionista. O objetivo dela é aumentar a produção, o emprego e a renda do nosso país. Quais são os impactos sobre o gasto, sobre o resultado público? O resultado público, ou seja, o resultado das contas públicas, ele tende a piorar. Então a gente vai ter aí, um aumento do déficit e da dívida pública, se houver uma política expansionista. Quais são os impactos sobre a demanda agregada? A demanda agregada é toda a demanda, tá? Famílias, empresas, governo. Se o governo gasta mais, ou seja, ele compra mais bens públicos, ele aumenta a demanda de bens e serviços no país. Se o governo diminui os impostos, taxas, sobra mais dinheiro para as pessoas gastarem mais. Qual é o impacto sobre a produção? A renda e o emprego das pessoas aumenta. Qual é o impacto sobre a inflação? Com a demanda aquecida, a tendência é que os preços subam. Então, quando a política expansionista ela é utilizada, a tendência é que gere-se inflação nesse processo. E com relação à política contracionista, como é que ela é feita? O governo diminui os gastos públicos e ou aumenta a tributação. O objetivo é controlar a inflação e melhorar o resultado público, ou seja, diminuir o valor da dívida pública. Quais são os resultados sobre os gastos públicos? Tende a melhorar o resultado dos gastos públicos, ou seja, o governo passa a gastar menos. Os impactos sobre a demanda agregada. Se o governo passa a gastar menos, a demanda agregada diminui. A economia, ela se desacelera. Os impactos sobre a produção. Diminui-se a demanda por bens e serviços. A taxa de desemprego, ela aumenta. E os impactos sobre a inflação? Como a demanda começa a diminuir, o impacto sobre a inflação é um impacto direto. As pessoas passam a comprar menos e a inflação tende a cair. O aumento de impostos, ele é uma excelente ferramenta de controle inflacionário. Porém, o aumento de impostos, ele tem um limite. Por quê? Quando você aumenta demais os impostos, as pessoas passam a sonegar mais. Ou seja, o governo deixa de arrecadar. Então, às vezes, é um tiro que sai contra a culatra. Porque ele aumenta o imposto, mas ele também não recebe. Então, nós precisamos entender como o governo faz uso da política cambial e comercial. No regime de câmbio flutuante, a taxa de câmbio ela pode variar livremente. O governo não faz intervenção nele. Apenas as transações do mercado definem o preço da moeda. É a lei da oferta e da procura. Mas o que faz o real ou o dólar se valorizar ou se desvalorizar? Gente, a política do câmbio flutuante, o regime do câmbio flutuante, ele funciona da seguinte forma: o preço do dólar, ele não é regulado pelo governo. O Banco Central não diz, olha, o dólar vai custar R$ 5. O dólar vai custar R$ 6, o dólar vai custar R$ 4. Como o nome já diz, o câmbio ele é flutuante. Ele vai variar de acordo com a procura. Se houver uma procura muito grande pelo dólar, a tendência é que o preço suba. Se a procura for baixa, a tendência é que o preço baixe. Vamos ver aqui mais à frente. No regime de câmbio flutuante,
com o fluxo da saída de dólares, como é que ele funciona? O fluxo da saída de dólares funciona o seguinte: quando o saldo da balança de pagamento está deficitária. O que isso quer dizer? Quando o nosso país importa mercadorias, carro, geladeira, fogão, comida, importa mais do que ele exporta, a balança comercial, a balança de pagamentos brasileiro, ela torna-se deficitária. Significa que está saindo mais dólares do que entrando no nosso país. Esse é um exemplo desse fluxo. Como isso acontece, professor? Por exemplo, uma pessoa aqui no Brasil, ela deseja comprar um iPhone lá nos Estados Unidos. E aí ela vai entrar no site, ela vai escolher o modelo, e aí ela vai comprar. Esse brasileiro, ele vai pagar em reais, tá? Mas a pessoa lá nos Estados Unidos, ela vai receber esse dinheiro em dólar. Qual é o impacto disso? Na troca de reais por dólares, há um aumento da demanda por dólares, o que faz o preço do dólar subir. Se a taxa do câmbio era de 3,50, ou seja, um dólar valesse 3,50, ela poderia mudar para 3,55, devido a essa demanda. Ou seja, se todo mundo quiser comprar iPhone, provavelmente haverá um impacto na balança comercial, porque as pessoas vão pegar o real, vão comprar o dólar para poder ter o iPhone. Professor, então o senhor está dizendo que produtos importados prejudicam a economia brasileira. Não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte: quando existe uma alta demanda pelos produtos importados, a tendência é que a nossa moeda se desvalorize. Mais ainda, mais do que já está. Então, o governo sempre procura controlar essa questão. O regime de câmbio flutuante com fluxo de entrada de dólares no Brasil. Professor, como é que funciona o contrário? Quando é que o real se valoriza frente ao dólar? O fluxo de entrada de dólares acontece quando o saldo da balança de pagamento está superavitário. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte: quando entra mais dólares no Brasil, ou seja, quando a gente exporta mais do que importa, a balança de pagamentos ela fica superavitária, ou seja, estamos numa situação positiva. Um exemplo: um norte-americano vem passar férias no Brasil e ao chegar aqui ele vai estar com o bolso cheio de dólares, mas ele vai precisar trocar essa moeda dele por reais. Ou seja, vai entrar um dólar na nossa economia. Então, na troca dos dólares por reais, há um aumento da demanda por reais, o que faz o preço do real subir. Por exemplo, se a balança estiver, se o preço do dólar, se o preço de R$1 custar 3,50, ou seja, com $1 eu comprar 3,50, isso pode mudar para 3,46. Ou seja, o dólar passa a se desvalorizar frente ao real. Dessa forma, se valoriza o real frente ao dólar. Já no regime de câmbio fixo, como o próprio nome já diz, a modalidade, nesse tipo de modalidade, não há variação de preços da taxa de câmbio. O governo ele é o único que determina o câmbio. Mas como esse processo acontece? Gente, câmbio fixo, a Argentina já tentou adotar, a Venezuela já tentou adotar, o Chile, inclusive o Brasil já tentou adotar o câmbio fixo. Porém, ele não funciona. Imaginemos o seguinte: o Banco Central decide colocar o câmbio em R$5, $1, R$5. Quando o dólar do Banco Central acabar, quando não tiver mais dinheiro para comprar lá, as pessoas vão começar a procurar no mercado paralelo. E vocês acham que no mercado paralelo o preço vai estar R$5? Não vai. Então, esse regime de câmbio fixo ele é muito difícil de ser implantado. Muito. Tanto que a maioria dos países, eles preferem, principalmente os países ricos, desenvolvidos, eles preferem o câmbio flutuante.
Então, no regime de câmbio fixo, como é que funciona o fluxo de saída de dólares? Uma pessoa no Brasil, ela quer comprar uma mercadoria lá nos Estados Unidos e esse brasileiro tem reais. E aí ele vai comprar essa mercadoria lá. E aí ele vai fazer a troca. Vai comprar os dólares com o valor estipulado pelo Banco Central, ele vai fazer essa troca. Na troca de reais por dólares, há um aumento da demanda por dólares, o que faz o preço da moeda subir. No entanto, nós temos que o governo controla esse valor. Assim, para que o preço não suba, o governo ele vai ter que intervir. Ele vai ter que tirar dinheiro das reservas internacionais, ou seja, ele vai ter que pegar os dólares dele para poder vender, para o preço da moeda não subir. Como não há intervenção na demanda por dólar, o Bacen terá que oferecer mais dólares, retirando das reservas internacionais. Isso é extremamente negativo para o nosso país. Por isso até que o governo não faz uso do câmbio fixo. Já no regime de câmbio com entrada de dólares, ou seja, o contrário, mesmo com o câmbio fixo, ainda existe um processo lá do câmbio. Por exemplo, o norte-americano, ele vem passar férias aqui no Brasil, ele vai ter que comprar reais. Nessa troca, o preço vai ser fixo. Não haverá variação. Na troca de dólares por reais, há um aumento da demanda por reais, o que faz o preço da moeda subir. No entanto, por termos o câmbio fixo, a taxa de câmbio não pode ser alterada. Assim, para ela ficar no mesmo patamar, o Bacen irá intervir no mercado novamente. Como há o aumento da demanda, ninguém quer o dólar. O Bacen terá que oferecer reais para comprar o dólar excedente no mercado para o preço dessa moeda não subir. Dessa forma, o governo consegue manter a taxa de câmbio no patamar fixado, ou seja, é um controle irreal do preço da moeda. Os principais países do mundo, eles utilizam o câmbio flutuante, inclusive o Brasil. Mas todos esses países, de uma grande maneira, a gente pode dizer, eles usam a flutuação suja. O que é a flutuação suja? O governo fala que não, mas ele intervém sim no preço do dólar. Quando o governo percebe que a nossa moeda está se desvalorizando de uma maneira exagerada frente ao dólar, ele começa a pegar dinheiro das reservas internacionais e começa a vender no mercado brasileiro. Para quê? Para forçar uma queda do preço do dólar. Ou seja, em alguns momentos o governo intervém forçando a valorização ou a desvalorização da nossa moeda. O governo desvaloriza a moeda nacional quando ele quer fortalecer a nossa indústria. E ele valoriza a moeda quando quer combater a inflação. Como assim, professor? Acontece o seguinte, gente. Quando o atual governo entrou no poder, não sei se vocês lembram, mas tiveram algumas entrevistas do ministro da Economia dizendo o seguinte: precisamos desvalorizar o real. A nossa moeda está muito forte. Quando ele dizia isso, ele também queria dizer o seguinte: se nós desvalorizarmos a nossa moeda, o preço das mercadorias brasileiras, o preço das commodities, vai ficar mais barato mundo afora. Se ficar mais barato para os outros países, eles vão querer comprar da onde? Brasil. Só que tem um problema. Quando você desvaloriza demais a moeda, você acaba descontrolando a inflação. Porque uma parte dos nossos produtos, eles são importados e nós pagamos em dólar. Então, se a nossa moeda estiver muito desvalorizada, a inflação vai subir. Então, o governo ele tem sempre que encontrar esse meio termo entre valorizar e desvalorizar a nossa moeda. Nós precisamos entender como é que funciona a política fiscal dos países que adotam o câmbio flutuante. Os países que fazem a adoção do câmbio flutuante, eles fazem uso da política fiscal da seguinte maneira. Vamos lá, vamos acompanhar aqui nessa representação gráfica.
Olha, o governo faz política fiscal expansionista. Ele aumenta o gasto público e ou reduz os tributos. Esse aumento do gasto público, o que ele faz? Ele gera um aumento da produção, ou seja, um aumento da renda na economia. O aumento da renda ele vai trazer um aumento da taxa de juros da economia. O que acontece? Quando aumenta-se demais a renda, quando aumenta-se a circulação de moeda no país, a inflação perde-se o controle. E aí o governo, o que ele faz para tentar diminuir isso, gente? Ele aumenta a taxa de juros. E a taxa de juros vai subir para trazer de volta o equilíbrio monetário. Então, quando o governo percebe que existe um descontrole da inflação, o governo vai aumentar a taxa de juros para quê? Para tirar dinheiro da economia. E aí as pessoas, ao invés de gastarem, elas vão preferir investir em títulos públicos. Qual é a consequência disso? A elevação da taxa de juros, ela traz a entrada de capital estrangeiro no Brasil, via contratos de capitais. Quando a nossa taxa de juros está muito alta, os investidores estrangeiros, americanos, europeus, opa, o Brasil está pagando muitos juros. Porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos é baixíssima. Baixíssima. E lá eles não têm rentabilidade. Então, quando a nossa taxa de juros está muito alta, os investidores de fora começam a investir aqui no Brasil. E começa a entrar o que no país? Dólar. Quem tem dinheiro guardado irá trazer os investimentos financeiros para o Brasil, para aproveitar os juros altos. Isso acaba valorizando a nossa moeda. Ou seja, todo o trabalho que o Guedes teve para desvalorizar nossa moeda, desculpa, gente, ele pode ir por águas abaixo. Porque quando a nossa taxa de juros está muito alta, começa a entrar dólar no nosso país. O tal do capital especulativo. Então, com a valorização da moeda nacional, as exportações do nosso país tendem a diminuir. Com a queda da exportação, a produção e a renda voltam a diminuir. E nós voltamos ao nível de produtos do início da análise. Então, o câmbio flutuante também tem essa desvantagem. Tá? Como o governo não controla o valor da moeda, a partir do momento que ele desvaloriza demais a sua moeda, ele vai ganhar dinheiro durante um tempo, porém, depois de um certo tempo, esse ganho ele tende a perder. Porque aumenta-se a inflação, o governo aumenta os juros, começa a entrar dólar dos outros países. E aí a nossa moeda se valoriza de novo. Com a nossa moeda valorizada, as exportações começam a minguar. Complexo isso, né, gente? Esse é um carrossel mesmo de emoções, essa economia. Então, a conclusão que nós podemos tomar é o seguinte: políticas expansionistas, ela tem pouco ou nenhum efeito em países de câmbio flutuante, pois os estímulos à produção trazem como consequência a valorização da moeda e a diminuição das exportações. Loucura isso, né? Mas é assim que funciona. Então, vocês conseguiram entender como a política fiscal e cambial são formuladas? Espero que sim, né? Creio que sim. Então, no ano de 2015, o governo brasileiro ele efetuou uma mudança no seguro-desemprego. Previa ele, naquela época, que ele iria economizar com isso 6,4 bilhões de reais. A desvalorização da moeda brasileira, nesse mesmo ano, via-se sendo como algo positivo para as exportações brasileiras, segundo o FMI. Então, senhores, lembram lá da Flávia, do começo da aula? A Flávia estava muito triste, porque ela queria viajar para a Inglaterra para melhorar o inglês dela, porém o dólar tinha
se valorizado frente ao real, ou seja, o nosso real desvalorizou. Então, os 5 mil reais que ela tinha lá guardado para comprar de dólar, depois da desvalorização do real, não viraram nada, viraram pó. Mas o governo via isso como sendo algo positivo. Como o próprio FMI afirmou, a desvalorização do real era positivo para a economia brasileira, porque os nossos produtos ficariam mais baratos. E com relação ao seguro-desemprego, o governo utilizou uma política o quê? Fiscal. Ele disse, não, eu vou diminuir o gasto público. Eu vou, a partir de agora, só vou pagar seguro-desemprego para quem trabalhou pelo menos um ano. Ou seja, uma política contracionista, para tentar diminuir o gasto público e, com isso, tentar controlar a inflação. Então, voltando ao caso da Flávia, nós podemos concluir que, com a mudança do seguro, aconteceu uma política fiscal contracionista, que foi adotada pelo governo, com o intuito de quê? Controlar a inflação. Com relação à desvalorização do real, nós podemos entender como sendo outra ação direta do governo, no intuito de fortalecer as exportações e, com isso, melhorar o desempenho da indústria brasileira. Em outras palavras, taxa de câmbio pode tanto valorizar a indústria como equilibrar a inflação, pois quando você valoriza a moeda nacional, você faz com que os preços dos produtos importados caiam. Quando eu desvalorizo a moeda, eu favoreço a indústria nacional. Quando eu valorizo a moeda, eu favoreço o controle da inflação. Agora, gente, como última atividade avaliativa, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ler o comando aqui da atividade. Ó. O governo brasileiro ele tem feito uso de políticas expansionistas, através do uso de políticas fiscais assistencialistas. Existem economistas favoráveis a isso, mas existem outros que são contra. Vocês irão agora compor uma dessas correntes teóricas. Então, vocês vão elaborar um texto, lembrando que ainda tem muita gente que não me entregou a atividade da aula passada, tá? Eu ainda estou aguardando. Essa aqui já vai ser a última atividade. Se vocês chegarem no dia da prova, não tiverem entregue as atividades, se contarem só com a nota da prova, dificilmente vocês vão passar nessa segunda prova. Como eu disse no começo, como eu disse lá no grupo de vocês, quem tiver devendo atividade, me procura. Então, vocês vão elaborar esse texto com, no mínimo, uma lauda, defendendo o uso de um tipo de política fiscal. Professor, eu quero falar sobre a política expansionista. Então, tu vai fazer um texto sobre a política expansionista. Vocês podem pesquisar materiais fora da apostila, vocês vão procurar saber. Então, vocês vão apresentar as vantagens e as desvantagens da política expansionista, se for a que você escolher. Vocês têm até o dia 19 de janeiro para mandar para o meu e-mail essa atividade, tá? Professor, e se eu quiser falar sobre a política contracionista, posso? Pode. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai falar sobre as vantagens e as desvantagens da política contracionista. Vocês vão mandar para o meu e-mail direitinho e essa vai ser a última atividade. Na próxima aula, que vai ser no dia 19, nós iremos encerrar a nossa matéria, tá? E aí, nesse encerramento, vocês vão ter uma provinha lá, vai encerrar a matéria e felicidade para todo mundo, porque vamos estar encerrando mais um ciclo. Gente, eu agradeço. Eu pergunto a vocês, alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer alguma colocação? O Pix está garantido para o último dia, né? Tá, né? Eu confirmei, cara. Confirmei. Depois tu me passa, Caio, no teu Pix lá no Zap, que é comprometido lá das duas pizzas, tá? Beleza. Dia 19. Beleza. Passa lá no Zap. Beleza. Gente, vou parar aqui a gravação, tá? Rapidão.